Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, nós estamos estudando o livro de Jeremias. Hoje eu convido vocês a meditar no capítulo 9. Eu estou pulando o capítulo 8, pois o capítulo 8 continua falando sobre a apostasia do povo de Deus e a ameaça de castigo que era inevitável. Vamos, portanto, hoje à leitura do livro do capítulo 9, versículo 1, onde está escrito assim: porventura a Deus a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos em fonte de lágrima, então choraria de dia e de noite os mortos das filhas do meu povo. Porventura a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleviosos, e estende a língua como se fosse o seu arco, para a mentira fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vós fieis, porque todos irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não fala a verdade, ensinam sua língua a falar mentira, andam se cansando em obras perversas. A tua habitação está no meio do engano, e pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com filha de meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe cilada. Porventura, porque estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, eu não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantai choro e pranto, e pela pastagem do deserto lamentação, porque já está queimada e ninguém passa por ela, nem já se ouve o mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém um montão de pedra, morada de dragões, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitada. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, entrando, Senhor, para buscar a tua graça e o teu poder, para pedir, meu Deus, da tua misericórdia, pois tu és santo, tu és o Deus de Israel, o santo transformador das nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, dá-nos da tua misericórdia, dá-nos da tua benevolência, pois temos visto, Senhor, o quanto o ser humano tem se corrompido nestes últimos dias. Existe uma corrupção generalizada e o teu povo está, Senhor, seguindo muitas vezes orientação desses seres humanos corruptos, cheio de pecado, cheio de concupiscência, com os olhos muitas vezes cheios de
adultérios, e assim eles prosseguem muitas vezes a orientação desses líderes que estão com sua alma maculada, Pai. Então usa-nos de benevolência, Pai, e nos dê da tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o livro de Jeremias, capítulo 9, ele nos dá uma orientação. Aqui Jeremias, ele entra na presença de Deus, ele lamenta, a lamentação de Jeremias começa ele interrogando a Deus. Ele diz: porventura, a Deus, a minha alma, a minha cabeça se tornasse água e meus olhos em uma fonte de lágrima, então choraria de dia e de noite os mortos das filhas do meu povo. Pois Jeremias sabia que já era eminente o cumprimento da ameaça de Deus. Ele chorava pelas pessoas que muitas vezes iriam se perder, iria ir ao mundo da concupiscência, do mundo sem a presença de Deus. Jeremias faz semelhante a Moisés. Moisés no deserto lamentou pelo povo de Israel. Se nós lemos Deuteronômio 31, verso 27 a 29, ou mesmo o lamento de Samuel, que lamentou e chorou a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 8, verso 1 a 8. O próprio lamento de Oséias, que lamentou e suplicou a misericórdia de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6 a versículo 7. O próprio apóstolo Paulo, ele lamenta, chora na presença de Deus. Basta nós lermos o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1 até o 33. Se nós, amados, analisarmos que até mesmo o Mestre, o Senhor Jesus, o Senhor da glória, ele chora e lamenta perante a presença de Deus. Lucas 13, verso 34 e 35. Agora encontramos Jeremias lamentando a Deus e apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, aliás, o apóstolo Timóteo escrevendo uma carta, ele chama o povo a converter-se. Ele diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago 4, verso 9. Porque o presbítero Gregório está trazendo sobre a lamentação. É necessário, amados, muitas vezes chegarmos à presença de Deus e lamentarmos a nossa condição pecaminosa, nos arrependendo dessa condição em que o pecado tem se alastrado dentro da nossa vida espiritual. O pecado tem se alastrado dentro da nossa alma. A palavra de Jeremias, ele traz-nos uma reflexão. Dá-me a essência, senão morrerei. Diz o lamento de um grande pregador chamado John Cornyn, ao ver seu país despencando no mundo da concupiscência, no mundo em que o inferno tragava suas vítimas. Ele bem sabia que se Deus não intervisse na história da Escócia, já não lhe restaria qualquer esperança. Mas devido ao seu clamor, lembrou-se o Todo-Poderoso dos escoceses, e enviando-lhe um grande avivamento, cujo fruto ainda são abundantes nos dias atuais. Então, amados, é necessário que nós venhamos entrar na presença de Deus, lamentar pelo nosso país. Nós somos muito fácil a criticar os governantes, somos muito fácil a criticar a vida de outras pessoas, mas poucas pessoas têm orado por este imenso Brasil. Necessitamos, amados, então, de orarmos, abençoarmos nossa pátria, curarmos a esta terra, pois somos o sal, somos a luz deste mundo, e como sal devemos declarar a cura, devemos temperar esta terra. O que, portanto, é necessário que venhamos fazer? O que faremos diante da gravidade da situação em que vivemos, que vive o nosso país? A semelhança de Jeremias, a semelhança de John Cornyn, planteamos, choremos enquanto é tempo,
é hora de chorar, é hora de clamar. Nenhuma lágrima poderá ser poupada. Interceda junto ao trono de Deus, junto ao pé de Cristo, junto ao pé da cruz de Cristo, para que Deus tenha misericórdia de nosso país, de nossa cidade, dos nossos antequeridos, dos nossos filhos, das pessoas que amamos, da nossa comunidade. Vamos interceder, amados. Vamos derramar nossa lágrima junto ao trono de Deus. Vamos derramar nossa lágrima junto ao pé da cruz de Cristo. Deus quer que venhamos buscar o avivamento, que venhamos avivar ainda mais a igreja, para que possamos viver um verdadeiro avivamento. Se isso ocorrer, o Espírito Santo de Deus irá fazer uma grande obra nessa pátria, nessa nação que tanto carece da misericórdia divina de Deus. O lamento de Jeremias, durante todo o seu ministério, iremos encontrar Jeremias chorando junto pela misericórdia de Deus, chorando pelo povo de Judá, chorando para que Deus transforme os seus conterrâneos, chorando pela misericórdia pelos seus conterrâneos. Durante todo o ministério de Jeremias, nós vamos encontrar ele lamentando pelas falhas cometidas pelos seus irmãos. Jeremias foi considerado o profeta das lágrimas. Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque ele não escondia suas lágrimas. Ele sofria quando via o povo cada dia se enterrando mais e mais no lamaçal do pecado. Outra coisa não fez Jeremias senão lamentar a sorte, a rebeldia, a rebelião do povo de Deus. E rebelando cada dia mais, o povo de Judá estava se aprofundando no abismo profundo, no abismo de pecado. Esta gente que vivia de insolência, de deboche, nenhum crédito concedia a palavra do profeta. Assim vemos que o sofrimento de Jeremias chega ao clímax, como diz assim, chega ao clímax mais profundo do seu lamento, onde Jeremias, ele chora, ele anseia pela solidão, ele deseja a própria morte, ele chega a desejar que Deus venha retirar ele dessa terra, porque ele não suportava ver tanto pecado sendo praticado pelos seus conterrâneos. Vejamos por que Jeremias faz jus aquilo que se chama de profeta das lágrimas, para que sempre obarcaria que sobre o lamento que Jeremias faz é lastimável o estado moral, espiritual do povo de Judá, debochando de Deus, mancha-se, portanto, o profeta em lamentos. Proverá a Deus a minha cabeça se tornasse em água, diz ele, os meus olhos em uma fonte de lágrima. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9, verso 1. Os teólogos da atualidade, amados, não consegue compreender porque um ser humano choraria tanto pelo pecado de outras pessoas. Mas quando a nossa comunidade, quando um líder religioso, quando uma igreja, um membro da igreja cai em desgraça, toda a igreja acaba sendo atingido, amado. Quando alguém acaba sendo enlaçado pelo mal, toda a comunidade, toda a igreja passa a viver sobre o estigma do mal. Se o profeta assim sofria, quanto mais o amoroso e justo e santo Deus, que vê o seu povo nos dias atuais se afastando, apostatando-se, negando a verdade, transformando a verdade em mentira, transformando a sã doutrina de Cristo, zombando da palavra de Deus. Temos sofrido por nossa
família, por nossa nação, temos sofrido nós pelos nossos antequeridos amados? Esta é uma pergunta que eu lanço. Será que você tem chorado pela sua igreja? Será que você tem chorado pela sua nação? Ou já não se importa mais com os que vão morrendo sem ter a esperança de Deus, sem ter a esperança da salvação? Amados, é momento de refletirmos. O profeta, ele se encontrava em plena solidão, ele se encontrava em plena condição de tribulação. Almejava o profeta retirar-se a um lugar deserto, a um lugar ermo. Nesse retiro espiritual, o profeta almejava a solidão, as cavernas, assim, para que ele pudesse sentir talvez o contato mais íntimo com Deus. Ele desejava os lugares mais onde ele pudesse ter um retiro, mas haveria de contemplar o deplorável estado moral e espiritual dos seus contemporâneos. Provera a estalagem de caminhante, diz ele. Provera haver uma estalagem, um lugar solitário, onde eu pudesse me esconder, disse ele, no versículo 2 do capítulo 9. O Senhor, porém, queria que estivesse o profeta Jeremias em meio à sua gente, a fim de que todos soubessem que ele jamais se ausentaria da vida do seu povo. De quando em quando não nos sentimos assim, amados. De quando em quando nós não sentimos que parece que estamos atravessando um verdadeiro deserto espiritual. Desejamos isolar-nos do mundo muitas vezes, mas o Espírito Santo constrange-nos a mantermos-nos na nossa posição de atalaia, de arauto de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus rogou ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livro de João, capítulo 17, versículo 15. Vemos, amado, a seguir o lamento e alguns homens de Deus diante da ruína eminente da sua geração. Vemos que a palavra de Deus mostra-nos que Samuel, ele lamentou. Samuel faz a oração, considerava a intercessão uma parte integrante do seu ministério. No seu pensamento do último juiz de Israel, não orar pelos seus irmãos era considerado um pecado grave. Para Samuel, se ele não orasse pela nação, pelos seus contemporâneos, para ele era um pecado grave. Por isso, amado, nós que somos chamados servos de Deus, é momento de entrarmos na presença de Deus. O lamento de Samuel, vemos que um grande intercessor ele foi acerca do povo de Deus. E também Jeremias, ele fez grande lamento. O profeta Samuel, ele viveu o seu momento mais difícil, quando os hebreus, imitando os gentios, puseram-se a reivindicar um soberano secular, um rei que viesse a ir perante eles, a fazer a sua guerra, a batalhar por eles. Eles rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram ser direcionado por Deus. Ele não rejeitou ao profeta Samuel como sendo juiz, mas rejeitou o domínio de Deus. Como poderia Israel cometer tão grande ingratidão? Não era Deus o seu rei? Por que não esperar pelo rei messiânico, conforme prometeu o Senhor ao moribundo patriarca Jacó, no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 10? Grande foi o lamento de Samuel, maior foi o de Deus. Ouve a voz
do povo em tudo quanto te disse, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, diz o Senhor para Samuel, no livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Não estará Deus lamentando também por nós, amados? Não estará Deus lamentando por este imenso Brasil que tem virado as costas para Deus, que tem negado o nome de Deus? Não terá Deus lamentado pela nossa família, que muitas vezes nós mesmos temos virado as costas para os nossos antequeridos, para os nossos familiares? Amado, ame seu familiar, ame seus filhos, ame sua esposa, ame seu esposo, ore, abençoe seu lar, viva em constante oração, entre na presença de Deus. Ele é ainda o nosso rei, ele é o rei dos reis. Já não trocamos por coisa nenhum, o valor nenhum, não vamos trocar a esse Deus, ainda de que muitas vezes a luta vem, ainda que muitas pessoas têm negado a soberania desse Deus, ou já paramos, muitas vezes já desistimos do mundo, já desistimos da nossa família, já desistimos do amor do nosso Senhor. Precisamos analisar isso, amado. Amanhã eu estarei falando sobre o lamento de Oséias, também trazendo junto com a mensagem de Jeremias. Este é o pedacinho do maná dos céus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Fique na paz do Senhor. Amém, amados? Fique na paz do Senhor.